Diz Aí. Você pergunta, o Panzi responde. Alô, chegando mais um Diz Aí, vocês mandaram as perguntas e eu tô aqui pra respondê-las. Aliás, faz um favor pra mim, curte, dá aquela curtidazinha no vídeo, é de graça, não custa nada. Você que ainda não se inscreveu no canal da Itatiaia, inscreva-se também e dá aquele like. Bora começar? Bora pra primeira pergunta? Vamos lá. A primeira pergunta tem a ver com o Cruzeiro, jogador que pode estar chegando, tá aí uma novela, né? Matheus Pereira, Panzi, vem, a pergunta é do Marcão, 8941. Ô Marcão, poderia vir, né? Matheus Pereira será uma ótima contratação, a gente não tá falando de nenhum craque, mas um jogador que pode chegar para acrescentar bastante e chega para ser titular nesse time do Cruzeiro. Faz uma função de meia, pode jogar pelo lado esquerdo principalmente, mas pelo lado direito também, pode jogar aberto no campo, enfim, são muitas as possibilidades para o Pepa a partir do momento que o Matheus Pereira chegar, caso ele realmente chegue. E é uma contratação para, eu não vou dizer mudar o patamar, porque pode causar uma falsa expectativa no torcedor, mas é uma contratação bem acima do perfil que o clube vem utilizando na temporada 2023. Então pode acrescentar muito e o Matheus Pereira, se chegar, chega para ser titular do time do Cruzeiro. Perguntinha do Kevin Y. Ramalho, ou Kevini Ramalho, espero ter acertado. O que você achou dos pontos cegos na Arena MRV? Ô Kevin, ou Kevini, ou Ramalho, eu estive no Jogo das Lendas, na Arena MRV, cheguei muito cedo, então quando eu fui nas cadeiras tinha pouco público, aliás não tinha nenhum, né? Não havia sido aberto ainda os portões. E depois eu fui pro gramado, então eu não cheguei a ver com os próprios olhos, a sentir essa questão envolvendo pontos cegos, mas pelo que eu vi de relatos, os pontos cegos são os próprios torcedores, que se acumulam ali nos vidros e atrapalham quem está atrás. Eu entendo muito como ponto cego no estádio uma estrutura que atrapalhe o espectador de ver algum pedaço do campo ou do jogo. Como, por exemplo, uma pilastra na frente, uma parte da estrutura, enfim, uma grade. Na Arena MRV eu não vi isso. Agora, se tem uma pessoa em pé no lugar que ela não deveria estar em pé, aí é uma questão de educação. Eu sei que no futebol brasileiro tem uma turma que gosta de assistir o jogo em pé, apoiado no guarda-corpo, né, que na Arena MRV é de vidro. Não tá certo, tá errado. Inclusive, os setores para cadeirantes deficientes, eles ficam ali à frente. E se alguém ficar no guarda-corpo apoiado em pé, vai atrapalhar, inclusive, os cadeirantes em vários setores. Aí, sinceramente, eu não acho que é um problema do estádio, é um problema de educação do torcedor. Se há outro tipo de ponto cego, peço desculpa, mas eu não vi, não acompanhei. Mais uma perguntinha chegando por aqui. Cara, é impressionante como chegam perguntas com esse assunto. O Botafogo. Essa é do Gianni ou Janine Brandon. Tudo bem, Janine? O Botafogo vai continuar nesse pique para o segundo turno ou vai diminuir o rendimento? Olha, cara, eu acho que vai dar uma diminuída no rendimento. O rendimento que eu falo é de soma de pontos. Tá muito acima da média o turno do Botafogo. O que não quer dizer que eu achar que no retorno o Botafogo vai somar menos pontos, que ele vai sair da briga pelo título. Pelo contrário, eu já acho que o Botafogo briga pelo título. Aliás, acho não, tenho certeza. Não pela pontuação, cara, mas pelo rendimento. Eu gosto muito de trazer para a conversa o desempenho. E o desempenho do Botafogo, ele é muito bom, ele é condizente, inclusive com a campanha que o clube faz no Brasileirão 2023. Time intenso, time organizado, com muita força física, jogadores altos, boa bola parada, um goleiraço, jogador decisivo, aliás, jogadores decisivos que está jogando o Eduardo, meu xará, brincadeira, Tiquinho Soares, nem precisa dizer, houve a mudança de treinador, a saída do Luiz Castro, a chegada do Bruno Lage, isso pode fazer com que aconteça uma queda de rendimento, mas eu não acredito numa queda brusca de rendimento do Botafogo. Brigar por G4 vai, por G6 nem se fala, e brigar pelo título eu não tenho nenhuma dúvida. Quem pode incomodar, nesse momento que eu vejo podendo incomodar, é o Flamengo, mas vai ter que remar muito para alcançar o Botafogo, principalmente se a equipe da Estrela Solitária seguir nessa toada, seguir nesse ritmo que está alucinante. Então, acho que a queda de rendimento em termos de soma de pontos pode acontecer, de percentual de conquista de pontos,
mas dificilmente eu vejo uma queda no desempenho, uma queda acentuada no desempenho do Botafogo, porque o time está certinho, os atletas comprometidos e o Bruno Lage, o treinador contratado recentemente, ele tem um potencial muito grande para acrescentar, muito mais do que para diminuir. Aliás, Brandon, ainda falando do Botafogo, cara, eu acho que seria até muito legal para o futebol brasileiro dar uma interrompida, né? Nessa de Flamengo, Palmeiras, Atléticos, né? Pintar um campeão Botafogo. Imagina, primeiro que o torcedor tá em êxtase, seria uma festa danada, uma festa absurda. E outra, para mostrar para o futebol brasileiro que não basta jogador renomado, não basta fazer altíssimos investimentos. Você precisa ser inteligente, você precisa saber o que você quer. A característica do atleta se encaixa na ideia de jogo do meu treinador, se encaixa dentro daquilo que o gestor do clube quer. Se encaixou? Então vamos atrás. Não precisa ser um cracaço de bola. Vamos montar um time, muito mais do que uma estrela. O Botafogo, a estrela, já basta do escudo. Outra perguntinha chegando por aqui, outra do Cruzeiro, hein? Fred.moreira.961. Será quem que o Ronaldo vai contratar como reforço pra gente buscar no aeroporto? Apesar da fase difícil que o clube atravessa. Acho que foi isso que você quis dizer, né? Cara, jogador para buscar no aeroporto para 2023, para mim não vai acontecer. Não vejo o Cruzeiro indo ao mercado para trazer uma grande estrela, jogador renomado, jogador de seleção, pelo menos não para a atual temporada. Eu vejo o Cruzeiro escolhendo muito mais jogador com perfil que se encaixe no jogo do Pepa, que se encaixe dentro da realidade financeira, às vezes fugindo um pouquinho para mais, porque o Cruzeiro faz um campeonato acima da expectativa. Acho que o Ronaldo, o Gabriel Lima, o Paulo André, o Pedro Martins, eles estão vendo que se apertar um pouquinho financeiramente, investir um pouquinho mais, dá para beliscar algo que o clube não esperava lá no início da temporada. Então tá escolhendo nomes e fazendo até investimentos que eu não imaginava para essa janela de meio de ano. Agora, jogador renomado, para o torcedor parar o que estiver fazendo para buscar no aeroporto, para 2023 eu ainda não acredito. Outra pergunta chegando por aqui do Leandro.da-Silva.1865. Alô, Leandro, obrigado pela pergunta. Essa é do Galo, hein? Panzi, por que o Atlético permite com que o adversário avance em seu campo e construa? Não é de hoje que eu ouço. Acho que é isso. Ou será que ele tá falando que é osso? Enfim. Ô, Leandro, vamos lá. Vamos ver se eu entendi bem sua pergunta. O Atlético tem sim permitido com que os adversários avancem, subam as linhas e troquem passes, tenham às vezes o controle do jogo no seu campo. É muito em função da mudança de característica do treinador. Com o Cudê, o Atlético fazia isso com os adversários. Com o Filipão, em determinados jogos, o adversário vai fazer isso com o Atlético. Aliás, o Galo vai ter uma sequência pela frente aí de Grêmio, de Flamengo, de São Paulo, de Palmeiras, que isso pode acontecer. Pode acontecer com frequência. Em outros momentos, o Atlético vai controlar o jogo. Mas o principal ponto é o fator coletivo. Coletivamente, o Galo não está funcionando, tem sentido o Filipão meio perdido naquilo que ele quer para o Atlético. Ele chegou, num primeiro momento, não tinha tempo para treinar. Aí ele mudou a cara do Atlético. Tentou dar a cara do Felipão para um Galo que jogava de maneira diferente, sem tempo para treinar. No primeiro momento que o Filipão teve tempo para treinar, ele volta e tenta fazer com que o Atlético seja mais parecido com o do Cudê. Bugou minha cabeça. E a coisa não deu certo, a coisa não aconteceu. O Atlético fez diante do Goiás um dos piores jogos, se não o pior, na temporada de 2023. Muito difícil a gente falar de melhora se coletivamente os atletas não entenderem, principalmente a comissão técnica não tiver convicção do que quer levar para essa equipe. Agora, em determinados jogos você pode ter certeza, você vai ver o adversário subindo linha e jogando no campo do Atlético. Principalmente contra equipes que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Outra perguntinha chegando por aqui do Flávio Max. Alô, Flávio, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Panzi, qual a posição mais carente da equipe do Cruzeiro? Ô, Flávio, o clube tem ido ao mercado, tá atrás de zagueiro, são as informações que o Pansieri traz pra gente aqui na Rádio Itatiaia, contratou volante, até porque perdeu o Ramiro e Richard, tá trazendo jogadores pro lado do campo, vários deles que jogam de origem do lado esquerdo, mas que podem fazer o lado direito. O Arthur Gomes, o mais recente, faz os dois lados, mas preferencialmente pela esquerda. O Paulo Vitor, a mesma coisa, tá buscando um meia que consegue fazer o lado de campo também, que é o Matheus Pereira. Então são essas as posições que eu acho que o diagnóstico da gestão foi muito bem feito.
O meio de campo, pelas perdas de Ramiro e de Richard, um zagueiro a mais para dar mais qualidade ao setor. O Cruzeiro buscou um lateral também, né? Tava quase me esquecendo do Elivelton Palacios, que já estreou e precisa de um tempo para adaptação. Não adianta cobrar do Palacios que já chegue rendendo, como o William rende, por exemplo. Todo jogador que vem de fora, um estrangeiro, eu particularmente prefiro dar um tempo para adaptar, e como chegou no meio da temporada, talvez ele precise até do restante da temporada para essa adaptação. Fato é que o Cruzeiro nessa janela tá atrás de zagueiro, foi buscar um lateral, meio-campista, jogador de lado e jogador de meio de campo. Então, pelo diagnóstico do próprio clube, a carência era para todos os setores, à exceção do gol. Mais uma perguntinha sobre o Atlético do Antônio Emanuel, 1234. Panzi, o que precisa melhorar no Galo? Cara, eu acho que eu já respondi isso numa pergunta anterior, mas não custa nada falar. O que precisa melhorar no Atlético é a parte coletiva. O Atlético hoje é um amontoado de coisa nenhuma. A gente não consegue entender qual que é o sistema de jogo, a ideia de jogo do Galo. Falei agora há pouco, o Filipão chegou sem tempo para trabalhar e mudou tudo. Tentou dar a cara dele sem tempo, sem treinamento. Jogadores tiveram muita dificuldade e o Atlético caiu numa espiral de péssimos jogos com péssimos desempenhos. Quando ele teve tempo para trabalhar, no jogo contra o Goiás, ele retorna o 4-1-3-2, que era o esquema tático que o Kudê adotava. Mas só o desenho tático não adianta, não basta entrar no 4-1-3-2 sem repetir as funções. O 4-1-3-2 do Kudê jogava com linha alta, pressionando a saída de bola do adversário, com uma saída de 3 jogadores, o Mariano fazendo a função, o papel de um terceiro zagueiro com a bola, o apoio de um lateral por um lado, o Rubens de um ponta do outro, com o Pavon. O Pavon, ponta, não precisava retornar para recompor, para fazer cobertura de lateral, porque o Mariano não subia, então o Pavon fechava numa segunda linha de meia, marcando lá no campo de ataque. Isso tudo não existe mais. O Atlético jogou no 4-1-3-2? Tá. Mas marcou a saída do adversário? Não. Tinha ponta, o Pavon estava ausente, subiu com laterais. Aí quem faz a cobertura dos laterais? Fez saída de 3? Em alguns momentos sim, mas nem sempre. Não empurrava 5 jogadores para a última linha defensiva do Goiás. Então, cara, 4-1-3-2, 4-1-4-1, 4-4-2, 3-5-2, isso pouco importa, cara. O que importa é como o time vai se comportar no campo, qual que vai ser a função de cada um dos atletas, como que vai ser a engrenagem dentro de campo, como que esse time vai atacar, como esse time vai jogar sem bola ou com bola. O Atlético não jogava com a bola no 4-1-3-2, o Atlético marcava muito mais com 4-1-3-2 a saída do adversário do que quando tinha bola. Quando tinha bola, o Mariano fazia saída de 3, era um terceiro jogador de início de construção, tinha um volante à frente. Enfim, tentou, mas tentou de maneira equivocada e teve que mudar no intervalo. Então o que precisa melhorar no Atlético é a parte coletiva, é definitivamente um time entrar em campo e a gente conseguir enxergar algo que pra gente está muito difícil. Imagino que para os atletas também deva estar sendo muito complicado entender o que o Filipão quer. Se é que o próprio Filipão já saiba o que ele quer. Outra perguntinha chegando por aqui, Marcelo Pereira. Alô Marcelo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Uma pergunta aleatória. Panzi, qual a sua banda ou artista favoritos? Cara, eu tenho 2 bandas que eu adoro. Aliás, uma delas é playlist até pra eu dar aquela malhadinha, que é Ramones. Adoro Ramones, inclusive eu sou velho. Eu fui num show do Ramones em 94 aqui em Belo Horizonte, lá no Expo Minas. Sem dúvida, o melhor show que eu fui na minha vida até agora. Não tem mais Ramones, então quem não foi, perdeu. A outra banda que eu amo de paixão, quem não foi ao show deles também perdeu. Eu nunca fui no show deles, mas já fui a shows de integrantes. A outra banda que eu gosto muito são os Beatles. E já fui em show do Paul McCartney, do Ringo Starr, John Lennon e George Harrison, quem sabe um dia eu vá, quando eu for dessa pra melhor. E artistas tem muito a ver com isso, eu vou falar só um. O meu artista predileto é Sir Paul McCartney, um Beatle. Então, as 2 bandas que eu mais gosto, Ramones, Beatles, tem muito a ver uma com a outra, né? Uma punk rock, a outra um rockzinho de baladinha, que é Beatles, que não importa a geração, né? Impressionante como entra ano, sai ano, entra década, sai década, passa século e os Beatles continuam no topo do topo. E o artista vivo, Paul McCartney. Impressionante. O velhinho é bom demais de serviço. Tá falado? Final de mais um Diz Aí. Obrigado pela parceria. Gente,
Pintou a caixinha no Instagram, @ItatiaiaOficial, @ItatiaiaEsport. Já manda sua pergunta, eu venho aqui no YouTube da Itatiaia responder todinhas que o meu produtor, Lucas Von, separar. E a gente tá junto. Não esqueça, curta, inscreva-se, compartilhe e deixe o seu comentário. Valeu, até a próxima!